Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Root. Eu sou o Diego Costa, administrador do projeto, e hoje então daremos continuidade no vídeo Berry Boot, um sistema universal para bootloader no Raspberry Pi 3. Então pessoal, o vídeo passado eu mostrei o básico do Berry Boot e nesse vídeo eu vou avançar um pouco mais mostrando algumas opções avançadas do Berry Boot. Basicamente aqui eu vou mostrar para vocês o Edit Menu. Eu vou entrar nessa opção de Edit Menu e vou dar uma explorada nessa opção de editar o menu. Berry Boot, ele é um bootloader, né? Um pré-boot do sistema no Raspberry. Então, quando tu liga o Raspberry, ele vai carregar o boot, que é, na verdade, a inicialização do sistema operacional. Nos Raspberry tem um sistema que antecede o próprio sistema operacional. Ele é conhecido como pré-boot, ou também é conhecido como bootloader. Então esse bootloader, na verdade, ele é um programa que ele fica no microSD junto com o sistema operacional, e toda vez que tu for inicializar o teu Raspberry, ele vai carregar ele primeiramente, para depois então carregar o teu sistema operacional propriamente dito. Então, como eu mostrei no vídeo passado, o Berry Boot, ele é um carregador de sistema operacional. Ele faz a instalação e tu pode gerenciar os teus múltiplos boots no Raspberry. Então eu vou clicar agora aqui no Edit Menu, e onde no vídeo passado eu mostrei a instalação de múltiplos boots. Eu vou aqui conectar novamente na minha rede sem fio, apenas para evitar dele dar algum tipo de problema na explicação. Não seria necessário nesse caso, mas a fim de evitar qualquer problema, então eu vou conectar na minha rede sem fio. Feita a conexão, notem que ele já estipulou um endereço IP para o meu Raspberry. E eu tenho agora aqui a opção de ADDoS, Rename, Backup, Delete, Set Default, Edit Config, Exit, More Options. E aqui eu tenho os dois sistemas que já foram instalados. Então o que eu vou fazer? Eu vou explicar cada uma dessas opções para vocês. Eu tenho no menu a opção ADDoS, que serve para que eu possa instalar sistemas operacionais, tá? Como eu já mostrei no vídeo passado. Eu vou clicar então no ADDoS e ele então vai fazer uma pesquisa e vai mostrar aqui quais os sistemas já estão instalados. Lembrando que ele tem a identificação aqui, ó, com esse símbolo de como se fosse um HD, e ele fica numa cor um pouquinho diferente, tá? Notem a diferença entre esses dois primeiros e o terceiro aqui, que é o Android KitKat. Então ele está com uma cor diferente. Porém, eu ainda posso fazer outro tipo de instalação. Se eu clicar com o botão do mouse e segurar o clique, então clicando com o botão esquerdo do mouse e segurando o clique, eu tenho a opção de Download OS from Internet, que é o padrão, que é essa tela aqui. E eu tenho a segunda opção, que é instalar, ó, copiar OS from USB Stick. Essa opção aqui eu consigo instalar um sistema operacional através da USB, tá? Então eu vou falar isso aqui mais adiante no vídeo. Eu só estou explicando como chega nesse menu, mas mais adiante no vídeo eu vou fazer um exemplo dessa instalação. Então eu vou clicar em Close e vou seguir aqui. A opção Rename serve para renomear um sistema já instalado. Então, por exemplo, eu tenho o sistema Raspbian e eu posso botar lá Raspbian Test, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho esse aqui, eu vou clicar em Rename e aí eu posso colocar um nome novo para ele. Eu posso apenas adicionar alguma coisa, como eu posso alterar totalmente o nome. E ainda posso mexer na memória compartilhada, que seria a memória de vídeo, tá? A memória da GPU. O padrão aqui é 64 MB. Ao clicar em OK, então ele vai renomear este sistema operacional. Essa opção Rename para renomear. Já a opção Backup, quando escolhida a opção Backup, essa opção vai criar uma cópia de backup do sistema em um pendrive. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em Backup, ele vai solicitar um pendrive, no caso, né? Então eu posso escolher aqui, ó, para clonar todo o cartão, ou apenas a imagem original imagem, ó, ou então a imagem, né, o sistema mais os dados, tá? E aqui tem algumas opções para o que ele vai excluir, as chaves SSH, enfim. E aí eu posso importar também para um USB Stick, que é a opção aqui de restaurar. Então eu poderia restaurar um backup já feito dentro de um pendrive. Então no caso aqui eu escolheria
a opção, por exemplo, clone SD card. O que ele vai fazer? Ele vai pegar todas as informações do teu micro SD e vai salvar no pendrive para eventualmente, se precisar fazer um restore do backup. Eu posso apenas utilizar uma imagem, então eu posso escolher aqui a opção de original imagem e clicar em OK, e ele vai então solicitar qual a imagem que eu quero fazer o backup, ou então imagem mais data descompactado, que aí eu vou fazer então o backup da imagem atual. Então eu vou clicar em OK aqui. No caso, ele não vai executar essa opção porque ele não tem um pendrive aqui no momento, mas se eu tivesse um pendrive inserido no meu micro SD, ele começaria a fazer o backup. Depois nós temos a opção delete, que serve para apagar um sistema operacional. Então se eu clicar nele, eu vou deletar, né? Eu vou desinstalar. Então no caso aqui, eu vou selecionar o OpenELEC e vou clicar em delete, e ele pergunta se eu quero realmente deletar o OpenELEC do meu micro SD. Ao clicar em Yes, ele vai simplesmente apagar, é como se eu estivesse desinstalando o sistema operacional. Então notem que agora ficou apenas o Debian. No caso aqui, se eu precisar novamente instalar, notem que eu vou precisar agora clicar aqui e mandar instalar. Então ele vai fazer o download de novo. Então o delete serve para que eu possa fazer a exclusão, a remoção de um sistema operacional que foi instalado nele. Vamos aguardar ele instalar para que eu possa agora mostrar o restante das opções. Bom, agora que ele terminou de fazer a instalação, eu posso agora continuar mostrando para vocês. Então notem que eu tenho o Debian JS que está renomeado para teste no final, e se eu clicar em ADDoS, ele vai mostrar que não está instalado. Por quê? Porque ele verifica o nome do sistema operacional. Se eu voltar nele aqui e renomear ele novamente para o nome original e clicar em OK, notem que agora, ao clicar em ADDoS, ele vai marcar como instalado. Então se eu alterar o nome adicionando ou removendo um caractere que fosse, ele iria dizer que não está instalado. Que serve isso? Olha, eu fiz uma modificação no meu sistema, não tenho certeza se vai funcionar, ou quero instalar novamente o mesmo sistema operacional e eu vou fazer 2 testes aqui para simular alguma aplicação. Então tu pode instalar novamente o mesmo Raspbian, só que com outro nome, tá? Então essa é a função do rename ali, para manter. É como se fosse um backup manual, vamos dizer que seria dessa maneira. Feito isso, agora tem o set default. Se vocês notarem, qual é o sistema que carrega padrão quando eu inicio ele? Deixa eu sair aqui no exit para nós acompanharmos aqui o que acontece. Ao clicar em exit, ele vai reiniciar o nosso Raspberry, e notem que o sistema padrão que ele vai carregar, notem que se eu não apertar nada, ele vai carregar o Debian JS como padrão. Por quê? Porque está selecionado e ele tem um contador de tempo. Deixa ele carregar para mostrar para vocês. Ele começou a carregar então o Raspbian, que é o nosso Debian JS, tá? Então como padrão. Mas eu não quero que ele carregue como padrão. Então o que eu vou fazer? Eu vou reiniciar o meu Raspberry, vamos dar um boot nele novamente e vamos entrar no menu agora e editar aquela opção de Set Default, ou seja, a opção para determinar o sistema que será carregado por padrão após 10 segundos. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, eu vou marcar agora como padrão o OpenELEC e vou clicar em Set Default. Ao clicar em Set Default, notem que ele colocou uma estrelinha ali amarela ao lado do OpenELEC. Se eu clicar em Exit agora, ele vai reiniciar o meu Raspberry e ele vai inicializar por padrão o OpenELEC, que foi o sistema que nós escolhemos como padrão. Então serve para isto essa opção. Notem que agora ele já está selecionado o OpenELEC e ele vai então carregar o OpenELEC como padrão. Se eu tivesse mais sistemas instalados, eu poderia configurar qual sistema vai carregar por padrão, tá? Para qualquer um deles, eu posso selecionar essa opção. Vamos reiniciar ele agora, vamos clicar aqui e reboot. E ele vai reiniciar o Raspberry e vai voltar lá no nosso menu de novo. Perfeito. Então se eu quiser agora o Debian JS, eu vou selecionar ele e clicar em Set Default. Por que ele ficou marcado primeiro o Set Default? Se eu desmarcar aqui, se eu clicar novamente aqui, ele não vai acontecer mais nada, porque ele já está selecionado, tá? Por que primeiramente ele já marcou o
Debian Jessie como padrão, porque foi o primeiro sistema operacional instalado, então por isso que ele já marcou como padrão. Bom, a opção Edit Config, que é a próxima, é uma opção, vamos ter acesso às configurações do Berry Boot, como por exemplo o config.txt, o cdmline.txt e outros arquivos. Então a primeira coisa que aparece aqui ao clicar no Edit Config é o CPU Info. Então aqui ele vai dar as informações do processador, ARM V7, quantos BOGOMIPs tem, as filters, né, do teu Raspberry, então te dá todas as informações do teu hardware, tem do processador 0 até o processador 3, ou seja, é quad-core, então tá aqui os 4 processadores, do 0 ao 3. Após, eu tenho a aba de config.txt, então aqui eu ainda posso editar manualmente o config.txt. Muitas pessoas dizem que o config.txt é como se fosse uma BIOS do Raspberry. Eu não considero BIOS porque uma BIOS ela é um software integrado num chip, numa EEPROM. O arquivo config.txt ele está mais para um arquivo de configuração de boot, então ele não pode ser considerado. Eu vi alguns sites dizendo que acesse a BIOS do Raspberry, tá? E eu li essa matéria aí e achei bem forçada, porque na verdade a BIOS, né, ou setup, como queiram chamar, são coisas bem diferentes, tá? Esse arquivo aqui ele é lido ao fazer o boot, já uma BIOS ela é acessada quando o equipamento é ligado e não quando tu vai fazer o boot no sistema, tá? Então, se por acaso eu apagar esse arquivo config.txt do meu microSD, o meu Raspberry ele não vai inicializar, porque ele precisa desse arquivo com as configurações. É claro que eu entendo muito bem o que o pessoal quer dizer, que existe uma certa associação do arquivo config com a BIOS, justamente porque ela é onde determina algumas funcionalidades do Raspberry, mas não vamos confundir as coisas. BIOS é uma coisa, config.txt é outra coisa. Isso aqui é carregado na inicialização do sistema. Tem as configurações aqui que eu posso apenas ter como base ou posso modificar. Então eu tenho Disable Overscan, então tá 1 aqui, então ele está desabilitado. Start X, eu tenho aqui GPU memória 160, eu tenho alguns parâmetros aqui, inclusive qual vai ser a minha imagem que ele vai carregar. Então, ó, init RAM FS, berryboot.img, tá? Aqui é a imagem do sistema. Feito isso daí, eu ainda tenho as opções de kernel, USB, enfim, todas as configurações que fazem o meu Berryboot funcionar. Ainda tenho aqui ao lado cmdline.txt. Então no cmdline.txt eu ainda tenho aqui as configurações para o meu micro SD. Então DataDev ele está aqui como MMCBLK0 P2, que é a partição 2. Eu tenho aqui o Kmap, que está igual a BR, que seria o layout do meu teclado. E aqui eu ainda tenho algumas informações aqui de boot menu timeout, tá? Eu estou mostrando para vocês as que realmente importam aqui. Aqui eu tenho 10, ó. Eu poderia aumentar esse tempo ou diminuir. Por exemplo, eu quero passar apenas para 3 segundos. Então, se a pessoa não escolher em 3 segundos, ele vai inicializar. Vamos fazer esse teste, ó. Eu vou apenas diminuir para 3 segundos ao invés de 10. Se eu clicar em OK e Exit, ele vai reiniciar o Raspberry e em 3 segundos ele tem que carregar o nosso Raspbian. Vamos ver se a contagem, ao invés de começar no 10, vai começar no 3. Ó, 3, 2, 1, 0. Então ele começou agora a partir do 3. Então eu poderia colocar 1 e ele levar apenas 1 segundo para inicializar. Então essa dica serve para dar uma agilizada aí no boot, para ele carregar mais rápido quando liga o Raspberry. O grande problema disso é que se tiver vários sistemas operacionais, ou se tu quiser fazer uma escolha entre os sistemas operacionais, tu tem que ser um pouco mais rápido do que 10 segundos, que é o padrão, tá? Então essa é a dica que eu dou. Se quer carregar o sistema mais rapidamente, então tem que colocar aqui para diminuir o tempo no cmdline, tá? Aqui eu vou deixar como padrão 10 segundos, que era o que estava, e posso clicar em OK só para ele salvar aqui e voltar novamente, tá? cmdline, ó, voltou para 10 segundos. wpa_supplicant.conf, eu vou ter as informações da minha rede sem fio.
Como eu não configurei aqui a minha rede sem fio, ele não vai estar aqui sendo exibido, mas eu poderia configurar ele neste arquivo aqui. Nos vídeos passados eu já mostrei como fazer uma cópia desse arquivo e como utilizar ele. Um pouquinho para a direita eu ainda tenho uma seta aqui, então ao clicar uma vez eu tenho a opção iscsi.sh. Aqui eu também posso configurar se eu for utilizar um iSCSI, que é um dispositivo via rede para armazenamento de dados, tá? Isso aqui não entra nesse vídeo, mas é interessante a utilização disso aqui. Isso aqui pode ser utilizado para criar um storage, para criar um projeto mais aprofundado aí, tá? Então vamos clicar aqui novamente para a direita na seta e nós temos aqui a opção unv.txt. Aqui também eu tenho algumas opções aqui de data dev, então o meu device de dados, então ele está apontando para a partição número 2 daquele bloco device ali e usando o QMAP-BR, que é o meu layout de teclado. E acabou então as opções, então agora eu posso apenas retornar. Então o config editor, ele nada mais é do que o acesso aos arquivos de configurações do Raspberry, tá? Então ele serve para editar esse arquivo aí. Então vamos cancelar e o exit ele vai reiniciar então o nosso Raspberry e voltando para a tela de boot. Nós vamos utilizar essas opções aqui, mas também ainda tem uma segunda aba que é o More Options, então mais opções. Dentro de mais opções, ao clicar ele vai mostrar um display extra, então se eu clicar aqui More Options, ele embaixo, então ele vai me dar acesso a mais 5 opções. Então eu tenho o Reset OS, que é uma opção para resetar, para voltar às configurações iniciais do sistema. Eu tenho a opção de clone, essa opção é para criar uma cópia de backup do sistema no próprio microSD. Então, por exemplo, eu tenho o Raspbian e eu posso criar um Raspbian _copy, tá? Um exemplo, isso daí está no arquivo txt, que eu vou deixar na descrição, vai ter todas essas indicações aí, tá, gente? Eu ainda tenho a opção console, então a opção console ela serve para ativar um console shell TTY2, o equivalente ao Ctrl Alt F2 para acessar o usuário root sem senha. Set Password é uma opção para proteger o Berry Boot, assim não é possível instalar ou remover sistemas sem digitar uma senha. E ainda tem aqui o Repair File System, que serve para fazer reparos no microSD se por alguma inconsistência aí no microSD, algum problema no microSD, ele pode fazer uma correção, tá, no file system. Então vamos lá. O Reset OS ele é bem específico, né? Ele vai reiniciar, ele vai voltar à imagem original. Então vamos dar um exemplo. Eu instalei o Debian-JS Raspbian 2016.11, fiz uma porção de alterações, instalei programas, mas por algum motivo alguma coisa parou de funcionar e eu não quero reinstalar o sistema por inteiro, porque a minha internet é lenta ou porque vai demorar um certo tempo. Então eu seleciono ele e clico em Reset OS. O que ele vai fazer? Aqui ele está te perguntando, ó, confirma a deleção, tá? Então ele vai apagar todos os dados do Debian-JS e vai voltar ao padrão. Vamos supor, sim, eu quero fazer, então eu vou clicar em Yes e agora ele vai aparecer a mensagem de restauração completa com sucesso. Então, ou seja, se eu tivesse algum arquivo nesse sistema operacional, ele iria agora excluir esses arquivos, ele iria manter a imagem no padrão de instalação. Então, clicando em Close, ele fecha aqui e eu posso inicializar agora normalmente. A opção de clone, então eu posso clonar o meu sistema operacional, tá? Já é diferente do Reset OS. Na opção clone, eu posso selecionar esse sistema aqui e clonar ele e botar um novo nome para ele, por exemplo, teste do PR, tá? Só para não ficar muito grande aqui, ó. E aí eu tenho duas maneiras: original imagem, então ele vai clonar uma instalação limpa, ou ele vai clonar aqui com os teus dados. Então, do jeito que está, ele vai clonar. Então eu quero dessa maneira, por exemplo. Então eu clico OK, ele agora criou um novo teste do PR ali. Então, se eu reiniciar agora o Raspberry, ele vai exibir 3 boots. O primeiro, Debian-JS Raspbian 2016.11, o segundo, OpenELEC 803 e o terceiro, então, teste do PR, que é na verdade uma cópia, um clone
do Debian Jessie que está lá em cima. Agora, ele vai ocupar mais espaço, né, gente? Se ele está clonando o sistema operacional, ele está ocupando o dobro de tamanho, tá? Então tem que ter cuidado aí a hora de criar esse clone. Tá? Se eu quiser apagar, então eu só clicar aqui em cima no Delete e ele vai apagar esse sistema operacional. Já a opção console, ele vai então, para ativar o console, Ctrl Alt F2 para ter acesso. Então eu aperto Ctrl Alt F2 e ele vai me dar acesso ao console do Barry Boot. Então, se eu quiser acessar ele pela console, é só digitar root, que é o usuário padrão, né, o usuário administrador, e ele já vai entrar no usuário root, tá? Notem que ele está carregando e agora ele vai me dar acesso ao terminal, né, no caso ao shell do Barry Boot. Eu ainda tenho a opção aqui de set password, tá? Então o set password, como eu falei agora há pouco, é uma opção para proteger o Barry Boot. Então eu vou clicar em set password, vou habilitar a senha e vou botar uma senha segura aqui e vou repetir ela novamente. Ao clicar em OK, então ele setou, ele configurou uma senha, e agora se eu clicar em exit, ele vai reiniciar o meu Raspberry, e ao inicializar ele novamente, vamos entrar aqui novamente na opção do Edit Menu. Então, ao clicar em Edit Menu agora, notem que ele já solicita uma senha. Então, dessa maneira, eu consigo restringir o acesso ao menu de edição de boot. Então, se eu digitar uma senha errada, ele vai dar a senha incorreta, e se eu digitar agora a senha correta, ele vai me dar acesso ao editor de menu. Essa opção de set password serve para configurar a senha. Se eu quiser desmarcar aqui a opção, ele vai então desativar o password e agora ele não vai mais inicializar e pedir a senha na edição do menu. Já o Repair File System, né, ou reparo de sistema de arquivos, ele vai fazer uma checagem caso haja alguma inconsistência no teu microSD. Ao clicar nessa opção, ele vai te solicitar a confirmação para utilizar o comando fsck.ext4 no /dev/mmcblk0p2. Esse daqui é o device, partição número 2 desse device, e também utilizar o fsck.fat-a e aqui o caminho da partição número 1, que é a partição de boot. Então notem que ele vai fazer uma verificação em duas partições. A primeira é onde ele vai ter os sistemas operacionais e a segunda é onde ele carrega o boot do Barry Boot, tá? Que é o sistema de pré-boot do Raspberry nesse caso. Então se eu clicar em Yes, ele vai fazer então essa checagem e vai retornar para a tela do editor de menu. Então essas são as opções avançadas. Por que eu resolvi botar em vídeos diferentes? Justamente porque essa etapa aqui ela é um pouco mais avançada e também para o outro vídeo não ficar muito grande. Então eu resolvi dividir em dois vídeos para explicar bem direitinho todas as opções do Barry Boot, tá? E como eu prometi já na capa do vídeo, eu prometi uma opção extra. Então eu vou mostrar agora para vocês a adição de sistemas operacionais utilizando o USB, né, um pendrive. Então nesse caso eu vou selecionar aqui clicando uma vez com o botão e segurando o clique até aparecer a opção Copy OS from USB, tá? No caso aqui eu não tenho uma imagem, eu não tenho um pendrive inserido no meu USB do Raspberry, porém eu vou agora voltar para o laboratório e mostrar para vocês aonde eu vou pegar essas imagens, tá? Eu poderia utilizar um próprio backup para fazer essa explicação para vocês, mas como eu prometi um extra, eu vou mostrar um site bem interessante para o Barry Boot, para utilizar com o Barry Boot, tá? Vamos para o laboratório e eu vou mostrar para vocês essas opções lá, ok? Então, de volta agora no nosso notebook, vamos agora ver as opções avançadas que eu acabei de mostrar para vocês. Então eu deixei no TXT, logo na descrição, toda a parte do que eu acabei de falar para vocês. Descrevi ali as opções dos menus e das opções de mais opções, tá? Então tem tudo ali na descrição.
Então, como prometido, eu falei que eu ia falar alguma coisa a mais sobre o Berry Boot. Vou falar agora sobre um site. Esse site disponibiliza imagens prontas para se instalar no Berry Boot. Uma proposta bem interessante de facilitar o acesso a sistemas operacionais que, por padrão, são um pouco mais difíceis de instalar. Outros até talvez sejam fáceis de serem instalados, porém ele tem um acervo bem interessante, tá? Então eu vou deixar aí para vocês. Então vai estar aqui, ó, junto do arquivo TXT, vai ter ali instalação de sistemas personalizados, Custom OS Images. Então tu vai precisar de um pendrive de pelo menos 4 GB para fazer esse procedimento. Por que pelo menos 4 GB? De repente tu vai instalar 1, 2, 3 sistemas, já baixa tudo de uma vez só e instala, tá? Então dependendo do tamanho da imagem, tu pode precisar de pendrives maiores, mas ali o recomendável é pendrive de 4 GB ou superior. Então aqui tá o site, é o berryboot.alexgoldsheet.com. Então eu vou deixar aí para vocês também junto à descrição esse link para esse site. Eu vou abrir ele agora aqui para mostrar para vocês. Então tá aqui o site. Esse aqui é o Berry Server Custom OS para Berry Boot. Ao acessar esse site, vocês vão serem jogados nessa home aqui, onde tem, claro, obviamente tem algumas propagandas aqui de venda de equipamento e acessórios para o Raspberry. O que eles disponibilizam aqui são imagens personalizadas, são imagens customizadas para utilizar então no Berry Boot. Tá? Então, na lateral esquerda do site, vocês têm a aba, né, de Welcome to Berry Server, que é essa home aqui. Tem os downloads de imagens, About sobre as imagens, como se instalar, imagens para Odroid C2. Ó, então quem tem dispositivo Odroid já pode também utilizar esse site para fazer a instalação. Então ainda tem aqui a opção de Request OS Images, então não tem a imagem que tu quer, não tem a opção que tu quer, não tem o sistema que tu quer, tu pode solicitar então para o site. E aí tem o contato aqui, um formulário de contato para mandar um e-mail, uma mensagem para o pessoal lá do Berry Boot Alex Goldshade. Tá aqui o site para vocês. Então como que vamos então instalar uma imagem e qual imagem instalar? Se eu clicar aqui na opção Download OS Images, eu vou ser direcionado para uma página onde eu tenho aqui algumas imagens, ó, então as últimas imagens, e aqui ele vai dar Rocus Core V8 para Raspberry Pi 2 e 3, ó, então aqui está o tamanho, 1,5 GB, e aqui está a data, dia 20 de maio de 2017. Aqui ele vai dar uma descrição da imagem, posso acessar ainda a página desse projeto ou então fazer o download já direto dessa imagem aqui. Mas eu vou mostrar para vocês outras coisas também. Então isso aqui são as últimas imagens que estão atualizadas, que foram disponibilizadas, mas eu posso vir logo abaixo aqui, e aqui eu tenho por categorias. Eu tenho CentOS, eu tenho Debian, eu tenho Fedora, para games, para aprendizado, multimídia, para rede, Ubuntu, utilitários, Web Kiosk e outras imagens. Aqui eu tenho por categorias. Então, por exemplo, para a categoria Debian Imagens, então eu vou clicar uma vez aqui, ele vai então exibir apenas as imagens de Debian. Então nós temos aqui o Raspbian Jessie Desktop Pixel, ó, 10 de abril de 2017, 1.3 GB. Algumas imagens que são padrões é mais provável de estar desatualizadas, tá? Por exemplo, essa versão de 10 de abril de 2017. Essa versão do Berry Boot Alex Goldshade não quer dizer que a imagem é a do projeto Raspbian, tá? Então é uma imagem personalizada pela equipe desse site. Então, no mesmo formato que eu já falei para vocês em outros vídeos, a data de release aqui de uma distribuição não necessariamente é a data de release da release original. Tomem cuidado, né? Podem usar, claro, obviamente que vai funcionar, mas vai precisar fazer um update depois que tiver instalado no Raspberry, tá? Mas não impede de ser utilizado, tá? Testem, até instalem aí para ver qual a diferença, tá? Se existe uma diferença. Então ainda tem algumas outras imagens aqui, então vocês vão ver que tem a versão Lite, versão Minimal Bean, tem aqui, ó, essa daqui já vem pronta para quem utiliza aquelas telas de TFT, então ó, ele já vem prontinho para funcionar com essa tela, então é interessante, ó. Então tem diversos
sistemas que vocês podem utilizar aqui. Tem para multimídia, networking, tem um monte, ó, Kali Linux, ó. Então tem diversos sistemas que podem ser utilizados. Esse aqui é um site bem interessante. Quando eu estava procurando algo semelhante, eu não encontrei outro que tenha tanta facilidade na hora de instalar. Eu vou escolher uma distribuição aqui, eu vou escolher uma categoria. Tem para game, então aqui ele já vem pronto para fazer um servidor, ó, de Assault Cub, que já vem com Batocera Linux para quem quer usar emulação. Tem diversas possibilidades de utilização. Eu ainda tenho a possibilidade de encontrar aqui equipamentos. Eu posso utilizar no meu Raspberry, então eu posso comprar uma tela aqui, ele vai me direcionar para o site de compras. As publicidades que são utilizadas dentro desse site são interessantes. O site é bem pensado para auxiliar aí o pessoal que está construindo os projetos, tá, gente? Vamos meter a mão na massa e vamos instalar então um sistema. Eu vou escolher aqui um sistema diferente. Vamos ver aqui o que nós temos de web kiosk. Ó, aqui ó, Raspberry Pi Chromium Boot, ó, já está um pouco desatualizada, ó, junho de 2016, mas eu vou testar aqui para tentar ver se vai funcionar no meu Raspberry, tá? Vamos mostrar aí para vocês como é que vai funcionar. Quando eu testei um outro, mas no vídeo aqui eu resolvi agora utilizar essa aqui. Como existem diversas possibilidades, o foco do vídeo não é mostrar o sistema inicializando, e sim a possibilidade de instalação de múltiplos boots e com sistemas diferentes do que nós encontramos aí no padrão, tá? Então eu vou pegar agora aqui o Raspberry Pi Chromium Boot. Então eu vou fazer o download dessa imagem, ó. Eu cliquei uma vez no link, ele já vai me direcionar para aquelas páginas de proteção de links. Vamos aguardar aqui, ela vai fechar e aqui então ele já apareceu para fazer o download. Então eu vou fazer o download e aí eu vou mostrar o processo como vai ser. Ficar ok e vamos aguardar ele fazer o download. Vou minimizar a janela do Firefox e ir para a área de trabalho e agora eu possuo o arquivo na área de trabalho. Abrir novamente aqui o site e vou pegar uma maior. Então nós temos aqui o Pirate Box, que é uma distribuição aí para fazer compartilhamento de arquivos. Então notem que eu tenho aqui o link para o Pi 2 e Pi 3 e para o Pi 1 e 0. Tá? No meu caso aqui, como eu tenho o Raspberry Pi 3, eu vou utilizar para Pi 2 e Pi 3. Tá? Então eu vou utilizar essa daqui para instalar no meu Berry Boot. Então eu vou clicar aqui em Download e vou fazer o mesmo procedimento. Vou baixar o arquivo, então vamos aguardar a propaganda. É assim que o site se mantém, né, através de links. Então vamos ajudar pelo menos dessa maneira, tá? Skip this ad para ele então começar o download. Agora que eu fiz o download dos dois arquivos, então eu tenho eles na área de trabalho. Para facilitar a instalação, eu vou descompactar aqui mesmo. Então eu vou clicar com o botão direito e extrair aqui. Quem utiliza outro sistema pode usar o SetZip, né? No caso, quem utiliza aí sistemas Microsoft, tá? Mas funcionaria da mesma maneira. Então, extrair aqui e ele vai extrair o arquivo compactado. Vamos aguardar um momento. Perfeito. Vamos repetir o processo com o Pirate Box. Então, botão direito, extrair aqui. Agora que nós temos os dois arquivos descompactados, nós vamos copiar eles para um pendrive. Eles vêm compactados justamente pelo tamanho. Por exemplo, o Berry Boot, ele descompactado, ele tem um tamanho de 293 MB, tá? E ele compactado tem o tamanho de 241 MB. Então diminui um pouquinho, tá? Não é muito, mas diminui já para fazer o download. E já o Pirate Box, ele compactado, ele tem 499 MB e ele descompactado, ele tem então 609 MB. Então dá uma pequena diferença, tá? Então ao fazer a descompactação, nós vamos selecionar os dois arquivos, vamos inserir um pendrive no USB. Então nós precisamos ter um pendrive para fazer esse processo. Então eu vou copiar esses dois arquivos que foram descompactados no meu volume de 16 GB aqui. Não necessariamente precisa ser 16 GB, tá? Mas eu já tenho esse pendrive aí para testes mesmo, eu vou copiar nele. Então notem que deu aí aproximadamente 900 MB. E então, como eu falei antes, precisaria ser de pelo menos 4 GB se tu for fazer múltiplas instalações, tá? Tu pode fazer uma por uma, né? Mas no caso agora eu já estou fazendo várias instalações ao mesmo tempo. Feito então esse procedimento, posso ejetar o meu pendrive e fazer a instalação
no Berry Boot. Então vamos para o laboratório para fazer então essa instalação. Agora que estamos de volta no nosso Raspberry, eu vou ligar ele aqui, e ao ligar ele, então vamos ser direcionados para a tela do Berry Boot. A diferença agora é que nós vamos fazer uma instalação de um sistema diferente. Então nós temos aqui Debian Jessie Raspbian 2016.11 e o OpenELEC que nós vimos a instalação. Como que eu posso fazer agora para instalar um sistema operacional diferente? Então a primeira coisa, eu tenho que vir na opção Edit Menu, já mostrei também agora no início do vídeo. Vamos clicar em Edit Menu, e no Edit Menu então nós temos as opções para fazer instalação de sistema operacional. Nesse caso aqui, se eu clicar uma vez aqui em ADDoS, ele vai abrir aquela janela onde ele vai solicitar a escolha do sistema operacional. Só que esses sistemas operacionais aqui são os que vêm do repositório, né? Vem do repositório oficial do Berry Boot. Então não está aqui a imagem, né, os sistemas que nós acabamos de fazer o download no site que está na descrição, tá? Então como fazer essa instalação? Novamente, eu vou clicar uma vez aqui no ADDoS, instalação de outro sistema operacional, só que eu vou segurar o clique. Ao segurar o clique, ele tem a opção de download pela internet, que é o padrão, ou cópia de um OS do USB Stick. Então se eu clicar nessa opção, ele vai então dizer nesse caso que não tem nenhum USB Stick no meu Berry Boot. Por quê? Porque eu não inseri o pendrive, né, no Raspberry. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou clicar em Close, vou plugar o meu pendrive na porta USB do Raspberry e pode ser qualquer porta, não existe uma porta específica. Vou novamente clicar em ADDoS e segurar o clique e na opção Copy OS from USB Stick, ou seja, eu vou utilizar a opção para copiar um sistema operacional do USB, do pendrive. Então vamos clicar uma vez nessa opção. Eu vou ser então direcionado para uma janelinha onde eu tenho aqui o /média /SDA1. Então se eu clicar duas vezes em SDA1, os arquivos que eu acabei de copiar. Então nós temos aqui o Minibian Chromium Boot RPI2 Berry Boot e o Pirate Box V113 RPI2 e 3. Então nós vamos instalar o primeiro, vamos clicar em Open e ele vai fazer o processo de instalação. Então lembrando que esse processo ele é uma cópia, então ele vai pegar um sistema que já foi instalado dentro do Berry Boot e ele fez um backup, essa pessoa fez um backup e disponibilizou no site. Então se tu tem aí um projeto que tu quer personalizar uma distribuição para instalar no Berry Boot, tu podes fazer isso aí, tu faz a instalação, cria um backup e disponibiliza ele em algum site, em algum local para o pessoal fazer o download e fazer esse processo aqui de instalação. Então agora ele vai adicionar esse sistema no meu Berry Boot. Então vamos aguardar o término. Agora ele terminou de instalar, ele já exibe aqui. Então nós vamos instalar o próximo sistema, clicando novamente aqui, segurando o clique, Copy OS from USB Stick. Vamos selecionar agora o SDA1 e novamente agora vamos selecionar o outro sistema que é o Pirate Box para fazer a cópia. Então ele vai fazer essa cópia e assim que eu concluir, então nós temos mais dois sistemas instalados no nosso Berry Boot. Depois de instalado então o outro sistema operacional, nós ficamos então com 4 sistemas. Com as informações que nós vimos nesses vídeos de Berry Boot, nós agora podemos instalar não somente as versões oficiais do Berry Boot, como também as versões que são disponibilizadas aí pelo pessoal. Então agora, ao clicar em Exit, nós vamos reiniciar o Raspberry e vamos poder escolher o boot a ser carregado, qual o sistema operacional que nós vamos inicializar. Então, para teste, eu vou inicializar primeiro o Chromium e depois vou inicializar o Pirate Box. Então vamos lá, vamos abrir o Chromium Boot, vamos ver se ele vai funcionar normalmente. Pronto, então ele já está abrindo no modo aqui do Chromium, tá? Provavelmente ele está dando um erro de certificado aí devido à data, então provavelmente por isso que ele não está funcionando adequadamente, tá? Então o certificado aqui ele dá erro com
a data errada, tá? Então, se quiser proceder, tá funcionando, tá? Com algumas considerações a serem feitas aqui sobre, mas nada que uma boa mexida, uma configurada aí não resolva o problema. Então agora nós temos um quiosque. Então, o que acontece? Se eu fechar, ele tem que abrir novamente, ó. Quando eu fecho, ele abre novamente. Por quê? Porque esse é o esquema de quiosque. Ele vai te permitir apenas utilizar o Chrome, tá? Não tem a opção de minimizar, não tem como arrastar, não tem como fazer nada, tá? Para que eu possa então sair, eu vou ter que desligar ele e ligar novamente. Então, se eu desligar ele e ligar ele novamente, ele vai botar o Raspberry e agora eu vou poder abrir então o nosso próximo boot, Pirate Box, para fazer a demonstração para vocês. Vou apertar Enter, né, ou clicar na opção, ele vai começar a carregar o sistema operacional. Então aqui ele já carregou o shell do Pirate Box, então o usuário é o Alarm com a senha Alarm. Tá aqui então o sistema já logado com o usuário Alarm, né, o Alarm. Então agora eu consigo utilizar ele. Eu posso aqui dar um sudo reboot e aqui ele vai perguntar a senha, né, para confirmar Alarm, e ele vai reiniciar o nosso Raspberry, tá, gente? Então o vídeo era mais nesse intuito de mostrar para vocês múltiplos boots no Raspberry e com opções ao boot noobs ou o boot padrão de uma instalação apenas. O vídeo ficou bem interessante, então nós mostramos aí a instalação padrão e a instalação através do Berry Boot. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Então beleza, pessoal, peço desculpas aí para vocês novamente. O áudio estava ruim aí no final do vídeo, eu não consegui identificar esse problema no meio da gravação, só fui identificar ele quando eu comecei a editar. Para não perder muito tempo, eu resolvi então utilizar esse áudio, porque seria um trecho muito grande a ser refeito, tá, gente? Então, infelizmente, eu tive que reaproveitar esse áudio meio ruim, tá? Por questões de tempo. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo e esse vídeo possa trazer mais conhecimentos aí para vocês, tá bom, gente? Lembrando que quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreva para ajudar a gente a levar o conteúdo ao maior número de pessoas possíveis, e se puder curtir, compartilhar com todas as suas redes sociais, aí nós agradecemos também, tá, gente? Então vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e valeu!